Por favor. Agradecemos, Senhor, por mais esta reunião, pelos amigos espirituais que estão sempre conosco, e pedimos que possamos manter nosso coração ligados em vós neste momento que passa o planeta, que possamos vibrar o amor que recebemos de vós a todos a nossa volta, a toda a equipe espiritual que trabalha hoje no planeta, amor, harmonia, para que se humanize por cada oportunidade e saibamos realmente nesse momento nos melhorarmos, aproveitarmos esta chance e aprendermos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. Cortou um pouquinho no final da prece, Maurício, mas como era o Pai Nosso, a gente conseguiu finalizar aqui com você sem problema. Deu uma um tilt aqui na minha interferência, né? internet. Pessoal, bom, para a gente começar, como eu disse, a semana passada nós, por motivos de força maior, nós não tivemos nosso encontro e queria, né, agradecer a vocês por terem feito o Evangelho. O Evangelho de Jesus é sempre muito bem-vindo. Eu recebi as vibrações, tenho certeza que todos os meus familiares receberam. Então, muito obrigada por vocês terem dado continuidade à oportunidade de trabalho, né? Porque a gente sabe que nesse momento a gente também, além de aprender, a gente contribui com a espiritualidade, que é um momento que nós estamos pensando e vibrando de forma positiva. Então, a espiritualidade se aproveita dessas energias geradas para fazer o auxílio aos nossos irmãos, principalmente na casa espírita. Então, eu queria agradecer muito. Só para que a gente possa se situar quanto à questão do capítulo 2, lembrando, né, que a gente está estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, né, do autor espiritual André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. E nós estamos no capítulo 2, que é o psicoscópio, né? A gente já viu até eu numero por parágrafo, por números parágrafo, então nós lemos até o parágrafo 25. E hoje nós vamos iniciar com 26, na página 22 do livro físico e na página 20 do livro em PDF. Vou fazer só um resuminho para que a gente se situe e a gente já dá início às leituras de novo. Nós vimos, né, que para melhor aprendizado, tanto do André Luiz quanto de Hilário, o orientador Aulos, o que ele fez? Ele trouxe, né, os aprendizes aqui para a Terra, para uma casa espírita, para estudar reuniões mediúnicas, né, para eles verem na prática o que ele estava ensinando. Nesse grupo que eles iriam observar, haviam 10 médiums, dos quais 4 deles, né, tinha como Aulo cita lá no parágrafo segundo, no capítulo 2 aqui, eram irmãos de vasto, né, valor moral, de um valor moral respeitável. Ele coloca até uma palavra diferente, lastro, valor moral, né? Então, ele fala que dentro desses 4 médios, 4 se destacavam por isso. Para aprimoramento dos estudos, Aulus trouxe, né, uma pequena pasta que, segundo ele aqui, segundo Hilário até que faz o comentário, na Terra pesaria gramas, que é o psicoscópio, né, um aparelho que facilita os exames, facilita os estudos, né, sem a necessidade de muita concentração mental. Né, esse aparelho ele funciona à base de eletricidade, magnetismo, né? E é constituído, como um exemplo que ele dá lá, de óculos de estudo, destinando-se à investigação da alma, né? Com o poder de lhe definir as vibrações, identificando os valores da individualidade humana pelos raios que cada um emite, né? A moralidade, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através desse aparelho que é o psicoscópio.
Ele deixa mais ou menos claro que analisando a psicoscopia de uma pessoa, psicoscopia, né, dizemos assim, de uma pessoa ou de uma equipe de trabalhadores, é possível notar-lhes a categoria que essa individualidade ou que essa equipe se situa, podendo inclusive servir de base para que os benfeitores da luz estabeleça planos de trabalho para aquela equipe, né? Até onde eles poderão chegar, digamos assim, dependendo da qualidade moral da equipe, da dedicação ao trabalho do bem, ao estudo, os benfeitores da espiritualidade podem organizar, levar aquela equipe ao avanço desse trabalho, vamos dizer assim, né? Ou não, né? Se é uma equipe que não se compromete, que o discernimento fica prejudicado pela falta de estudo, às vezes pelos sentimentos menos nobres, ela também às vezes tende a se desfazer, pois perde o auxílio, né, da espiritualidade maior que clama por serviço sério, né? Por serviço voltado realmente para a cristandade. Então, esse é um resuminho do que nós vimos até aqui. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém gostaria de, dentro do que já foi visto, lembrando, né, que já faz 15 dias hoje, fazer alguma observação, alguma colocação, ou a gente pode avançar? Tá tranquilo? Podemos avançar? Então, Ana, lê para nós aqui. Em frente. Em frente? Então vamos lá. Ana, lê o 26 e o 27, que o 27 complementa o 26 e a gente faz uma observaçãozinha. Fala para mim onde começa o teu 26, Thaís, por favor. Então, desculpa, estava com o microfone bloqueado. E sorrindo, ajuntou. Tá, é onde eu tô. Tá bom. E sorrindo, ajuntou. Os anjos, ou ministros da eterna sabedoria, entregam-nos com segurança as forjas renovadoras do tempo e da provação. Sabe-se atualmente na Terra que 1 grama de rádio perde metade do seu peso em 16 séculos e que um ciclotron, trabalhando com projéteis atômicos acelerados a milhões de elétrons-volt, realiza a transmutação dos elementos químicos de imediato. A evolução vagarosa nos milênios ou o choque brusco do sofrimento alteram-nos o panorama mental, aprimorando-lhe os valores. Essas notas arrastavam-nos a divulgação noutros campos. Loira, só um apontamento aqui. Pessoal, eu achei muito feliz a observação que o Aulus, a metáfora que o Aulus usa aqui. Eu achei muito interessante. Olha para vocês verem. Ele compara o trabalho no bem ao rádio e a dor ao ciclotron, né? Eu fico na dúvida também, mas eu acho que é ciclotron, né? Porque o acento está no ciclotron. Ciclotron, olha, vocês corrigem aí, essa palavra tá difícil. Mas resumindo, ele faz uma analogia do amor ao rádio. Eu vou explicar o porquê. E da dor ao ciclotron. Por quê? O rádio, ele perde a metade do seu peso em séculos, né? O ciclotron já é um equipamento que modifica bruscamente, por exemplo, um feixe de partícula, desrespeitando a individualidade dessa partícula. Ele, digamos assim, nos termos mais, ele destroça, ele disseca essa partícula de forma brusca. O universo, através da lei de causa e efeito, olha, agora analisando essa metáfora, o universo, através da lei de causa e efeito, ele cobra-nos os atos transviados. Não é assim? A gente sabe que pela lei de ação e reação, toda ação gera uma reação. Se a ação é boa, a reação é boa. Se a ação é negativa, a reação também, né, do universo naturalmente vai ser negativa e a gente vai precisar consertar, reparar isso. Pela misericórdia divina, podemos resgatar, podemos aprender, podemos pagar, né? Eu nunca gosto de usar muito o termo pagar, mas para entender, pela misericórdia divina, nós podemos pagar essa dívida pelo amor, rádio, sem sofrimento, com trabalho no bem. Ou usarmos da dor e do sofrimento, o ciclotron, para este pagamento, né? E assim nós fazemos, nós precisamos da dor quando, pessoal?
quando a gente ouvida as leis da divindade, quando a gente se revolta, quando a gente escolhe o caminho dos desvios, não é assim? Quando a gente contraria pelas escolhas a nossa natureza de ser divino, o nosso objetivo de seres que, né, foram criados para o amor. Então, o amor, o rádio, né, ele respeita a nossa individualidade, quem somos, e nos leva ao reajuste de uma forma suave, de uma forma lenta, de uma forma tranquila, né, sem uma transformação brusca. Já a dor, ela vem como, pessoal? Às vezes ela vem avassaladora, né? Muitas vezes ela atinge-nos sem que esperemos, em momentos que estamos desprevenidos, e ela modifica. A dor, ela tem esse condão, né? Seja a dor em todos os sentidos, através da doença, através de uma pessoa, de um ente amado, vários fatores, né? Vários fatores que levam-nos à dor, que causam a dor, que nos colocam em situações de sofrimento, eles vêm para modificar-nos, né? E muitas vezes, meus queridos, é de uma forma brusca, né? Coisa que nós levaríamos, às vezes, tempos, né? Por conta do nosso egoísmo, do nosso orgulho, a dor vem e faz o quê? Baixa esse egoísmo, baixa esse orgulho, digamos assim, obrigando-nos, convidando-nos mais rápido a essa melhoria, essa mudança de comportamento. Né? Então nós usamos muito isso no movimento espírita, né? Fulano procurou a doutrina espírita pelo amor, procura a doutrina espírita pelo amor ou pela dor. Né? Pelo amor é pelas escolhas felizes, né, que faz, sem necessidade de nada brusco, tudo com muita suavidade, com muito respeito pela sua individualidade. Ou pela dor, porque vem escolhendo tão errado, vem se transviando tanto da lei universal do amor, que a espiritualidade como forma pedagógica, né? Lembrando que o nosso livre-arbítrio, nós temos livre-arbítrio, mas ele é mitigado, chega um ponto que o universo, pela própria lei de causa e efeito, nos convida a refletir diferente, a agir diferente, e às vezes isso acontece pelo processo da dor e do sofrimento. Lembrando, meus queridos, que só há dor e sofrimento porque nós escolhemos em algum momento contrariarmos a lei do amor. Por isso que vem a necessidade da dor. Senão não teríamos necessidade de nenhum sofrimento para sermos felizes, tá? E isso acontece muito também, meus queridos, no campo da mediunidade. Embora sejamos todos médium, deixa eu só pedir para eles fecharem a porta ali, que as crianças estão brincando. Embora sejamos todos médiums, né? Dado que todo ser humano é capaz de influenciar e ser influenciado, né? Pelas energias que emite, pelas energias que o outro emite, a gente se influencia constantemente, não é verdade? Através da energia que emitimos pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vibrações. Então, toda vez que a gente foge, como que eu vou poder dizer? Quantos de nós, melhor dizendo, fugimos da função da reforma íntima? Né? Quantos de nós fugimos do trabalho da seara cristã? Né? Não tem? É claro que vai tudo muito... Eu gosto de lembrar sempre aqui da parábola do semeador, né? Dos terrenos. A semente, né? São as leis divinas, é o evangelho, né? Que se reflete no reino de Deus através das suas leis. E depende muito do terreno que essas sementes vão cair para que elas possam frutificar ou não, né? Então, tem essa questão que a gente, às vezes, no campo da mediunidade, quando a gente se depara com a necessidade de nos reformar moralmente, de mudar hábitos, da questão da renúncia, né? A gente, às vezes, não se sente preparado para isso, acha muita responsabilidade. Não, mas isso não é para mim, gente. Nossa, muito difícil, eu não estou preparado. Mas lembrando, né, lá no livro Nosso Lar, a primeira frase que tem lá com o André Luiz é que o serviço chega quando o aprendiz está pronto. E se fomos convidados a tal ou qual serviço, é porque temos condições de assim fazer, né? Mas uma coisa interessante, meus queridos, nesse parágrafozinho a gente já consegue tirar uma ideia que Aulus, ele conforta-nos. De qualquer maneira, nós iremos evoluir, né? Pelo amor ou pela dor. Lembrando que tem os dois caminhos, a escolha é nossa. E isso é a lei do quê, pessoal? A lei do progresso, né? E eu separei aqui o livro dos Espíritos, né? Lá no capítulo 8, o livro... Até marquei aqui o livro... Capítulo 8, item 7, a lei do progresso. Eu separei uma questão que eu acho que se encaixa no que nós estamos estudando. E por que eu separei?
Porque, às vezes, parece que esse livro ele é muito complexo, ele é muito difícil. Mas se nós formos observar bem, tudo que aqui fala aqui, nós já vimos em outras obras da codificação, né? Ele, digamos que talvez, ele dê uma aprimorada, né? Ele traz alguns assuntos de forma mais técnica. Mas tudo que está aqui, meus queridos, nós buscamos, seja no livro dos médiuns, seja no livro dos espíritos, seja no próprio evangelho. Nós vamos ver correlação com o que nós estamos estudando. E eu separei a questão 779, que fala assim, ó. O homem possui em si a força de progredir ou o progresso não é senão produto de um ensinamento? Lembra dessa questão? Lá, a força para progredir, áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? E os espíritos respondem, o homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma, né? Tem aqueles que optam mais rápido pelo caminho do amor e, portanto, evoluem mais rapidamente, sem tanto sofrimento, sem tantas dificuldades. E tem outros, né, que a maioria de nós, inclusive me encaixo nessa maioria, que optamos o quê? Pelo caminho da dor, né? Vamos fazendo escolhas equivocadas até que chega uma hora que a vida, né, a nossa consciência nos convida de uma forma ou de outra, né, a refletir sobre quem somos, sobre os nossos posicionamentos e a mudar as nossas posturas. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Então, nós já vimos aqui nesse livro também que os benfeitores da espiritualidade, somente através do psicoscópio, né, avaliam muito as nossas emoções, os nossos sentimentos, somente quando estamos reunidos num objetivo como esse de estudo, num objetivo de trabalho na seara cristã, nós temos todo esse auxílio. É esses irmãos mais evoluídos, com mais compreensão, que já passaram por esses terrenos que nós ainda estamos passando, que vêm nos auxiliar, né, a melhorar a nossa postura, a nossa forma de ver a vida. E a outra questão que eu separei, também que está no mesmo capítulo, no mesmo item, a lei do progresso, é a questão 781, que fala assim, ó. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Ou seja, podemos, meus queridos, falar assim, ó, quero saber não? Não quero saber de evoluir, ai, tô cansado, não quero saber de ser médium, não quero saber de ajudar na casa espírita, não quero saber de ser cristão. É possível? É, através das nossas escolhas. Mas até quando a gente vai conseguir fugir das nossas responsabilidades, não é mesmo? Até quando que a gente vai conseguir fugir do que a gente escolheu para nós? Do que a gente realmente é, já que somos produtos das nossas escolhas. Então a resposta, vou ler de novo a pergunta. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não, mas o de entravar algumas vezes. Através das nossas escolhas, a gente pode entravar o nosso progresso, fazendo nascer para nós o quê? A necessidade da dor e do sofrimento para evoluir, né? A gente acaba, por conta da nossa rebeldia, a gente acaba atrasando aquele progresso que poderia ser suave, tranquilo, uma lei natural, uma ordem natural das coisas. Mas fato é que todos nós evoluiremos, todos nós vamos avançar, porque é uma lei natural da vida, a lei do progresso. Para uma questão, e eu separei uma outra questão para a gente já passar adiante, que tem muito a ver com o momento atual que nós estamos vivendo, que é a questão 783, que fala assim, ó. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta, ou seja, o aperfeiçoamento da humanidade, ele sempre obedece a comparação que o Wallace fez ao rádio, ao amor, uma marcha lenta, tranquila, suave? A espiritualidade responde ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo, olha, presta atenção nisso, não tem tudo a ver com o que está aqui no nosso livro, mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempo em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Nós não estamos vivendo, meus queridos, um abalo moral? Né? Essa pandemia não está nos fazendo refletir muito sobre vários fatores, sobre o materialismo, sobre o apego a coisas, a momentos, a situações desnecessárias, né? Quanta energia que a gente perde em muitas situações que hoje, se a gente para pensar, a gente fala, nossa, para quê? Né? De que isso é válido para mim? Do que vai me valer aquela atitude, ou aquela situação, ou essas coisas? Então, olha que interessante. Se não tem tudo a ver com o que nós estamos estudando.
né? Nós temos um progresso, a individualidade naturalmente progride, porque faz parte da lei, da divindade. No entanto, esse progresso ele pode ser lento, natural, ou ele pode ser meio forçado pelo universo através do quê? Da dor e do sofrimento. Ficou claro, meus queridos? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Deu para entender a analogia que Aulus fez, com a explicação que a gente trouxe, aproveitando aqui o Livro dos Espíritos, que é um material que todos nós, acredito, a maioria de nós já conhecemos, já estudamos em alguma ocasião, e que é totalmente acessível a nós, já que é o primeiro livro da codificação, acredito que de uma certa forma todos nós já passamos por ele, né? Então eu quis trazer, e vou sempre que possível trazer umas questões do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médicos, como eu já fiz em outras ocasiões nesse estudo, da Gênese, para que nós vejamos que todas as obras que vêm em sucessão às obras da codificação, essas obras, né, vindas por Divaldo, por Chico Xavier, né, que são Ivone Pereira do Amaral, Francisco do Espírito Santo Neto, que são autores, né, que a gente tem maior respeito pela mediunidade, pelo trabalho sério e nobre que faz na seara do bem, e que são, por conta disso, muito bem assistidos pela espiritualidade. Todas essas obras, elas advêm em complemento ao que nós já vimos na codificação. Se formos perceber, meus queridos, essas obras que eu estou dizendo que são obras, assim, podemos considerar sérias, né? São as sucessoras das obras básicas de uma forma mais destrinchada, como eu disse aqui nesse livro, um pouco mais técnica. Nenhuma delas vem inovar, vem trazer coisas que nós, nossa, mas existe? Não, todas elas vêm em complemento que já foi dito, às vezes com uma forma mais clara, né? Mas, ó, tô vendo aqui, se paramos na evolução, ó, tem uma pergunta aqui no chat que foi tão rápido que eu não consegui acompanhar. Meu Deus, pode desbloquear o microfone quem fez e fazer aqui, por favor. Aqui, ó, é o Joel, né? Se paramos na evolução, Deus nos cutuca com a dor. É bem isso, né, pessoal? Se a gente para, já que o natural é que evoluamos, não é? Nós não vimos aqui que é uma lei natural da divindade. Se a gente está muito custoso, muito rebeldinho, né, nesse processo, demorando demais para avançar, porque a gente é custoso, né? Sabe quando emperra assim? Vou fazer uma comparação, mas eu sempre gosto de falar isso para os meus filhos, vou falar para vocês, fazer uma comparação do burro quando empaca, né? Mas não porque burro é burro, né? Porque burro, na verdade, é um grande trabalhador, trabalha muito, carrega uma carga muito pesada, né? Então não tem nada de burro. Mas quando ele empaca, vocês já viram como que é difícil puxar o bichinho? Somos nós na vida, né? E a hora que a gente empaca em alguns posicionamentos, em alguns sentimentos, meus queridos, e isso às vezes petrifica dentro de nós até o ponto de eclodir uma doença. Daí vem, como Joel aí diz, como Aulus fala aqui, como a doutrina espírita, né, no Livro dos Espíritos nos trouxe, o que vem? Vem a dor, cutucar aquela pedra que foi criada no nosso caminho evolutivo, cutucar a ferida que nós abrimos dentro de nós por conta, muitas vezes, de sentimento de ódio, de raiva, de mágoa, né? E tantos outros aí que contraria a nossa natureza de seres divinos, a natureza de todos nós, que é amarmos uns aos outros, não é verdade? Alguém gostaria? Boa noite, Arthur, seja bem-vindo. Alguém gostaria de fazer algum comentário mais aqui? Ou se a gente pode seguir? Se a gente puder seguir, vocês fazem assim com o dedinho, se não, faz assim que abre para o comentário. Dedinho? Então vamos lá. Loira, acho que agora a gente pode avançar um pouco para o povo, vocês não cansar, vocês não dormirem, hein, gente? Presta atenção. Eu sei que tá frio, tá todo mundo na sua casinha acomodado, mas não é hora de dormir, não. Aguenta isso, depois perde o sono de madrugada. Lê para nós, Loira, do 28. Eu vou te falar qual que é o... Ao 28 você chegou até a ler, mas lê ele de novo, que, ó, essas notas arrastam-nos a divagação. Lê até, deixa eu ver aqui, ó. Lá no 34, que é assim, ó. Sim, anuiu o mentor cordial. O futuro reserva. Lê até aí pra gente. Daí a gente para de novo e faz um comentáriozinho, tá? Vamos lá. Tá bom. Essas notas arrastavam-nos a divagação em outros campos. O assistente revelara brilhante cultura, aliada a extremas facilidades de exposição. Dispunha-me a ensaiar perguntas extra-serviço, mas, adivinhando-nos o intento, Aulus objetou.
Toda conversação nobre é instrutiva. No entanto, por agora, guardemos o espírito no trabalho a fazer. O êxito não exonera a atenção. Se cairmos numa digressão acerca da química, o horário não nos desculpará. Reajustando-se aos nossos objetivos, Hilário assentou. O psicoscópio, só por si, dá margem a preciosas reflexões. Imaginemos uma sociedade humana que pudesse retratar a vida interior dos seus membros. Isso economizaria grandes cotas de tempo na solução de inúmeros problemas psicológicos. Sim, anuiu o mentor cordial, o futuro reserva prodígios ao senso do homem comum. Queridos, né, como nós já dissemos anteriormente, nós às vezes acreditamos que ainda, né, por hora, sendo a Terra um mundo de expiação e prova, talvez não seria muito interessante que esse aparelho ainda viesse à tona. Mas vamos pensar, gente, como que seria benéfico esse aparelho, né, para a solução? Se nós já tivéssemos maturidade para fazer bom uso dele, vamos imaginar como que ele seria benéfico. Considerando que a causa de todas as doenças, de grande parte dos males que nos assola, que assola a humanidade de uma forma geral, provém de onde? Do espírito, né? Da personalidade, da individualidade que por si traz sentimentos, traz emoções, muitas vezes mal resolvidas, energias mal canalizadas, mal distribuídas, né? Por conta de sentimentos que entravam, né? É como se tivéssemos assim, vamos pensar. Imagina um canal onde passa uma água fluida, sabe? Uma água límpida, tá ali uma aguinha correndo bonitinha, e de repente a gente vem e coloca ali uma barreira que represa essa água. Represa. Ela vai se acumulando em determinado ponto, sem fluir, sem caminhar para o seu curso, e vai acontecer o que com essa água? Com o tempo, de tanto ficar represada naquele caminho, ela vai acontecer o que, pessoal? Ela vai ficar suja, fétida, ela vai perder aquela qualidade límpida que ela tinha, né? E vai deixar de seguir o seu curso, ou seja, vai deixar de fazer o trabalho que ela tinha que fazer. Então, nós, nas nossas energias, né, que nós somos um emaranhado de energias, de forças constantes, né, nós vamos ver, eu separei algumas imagens para vocês, mais adiante eu vou colocar, só para a gente visualizar bem, quando nós, por algum sentimento de raiva, de mágoa, de rancor, nós nos permitimos vivenciar culpa. Olha, não podemos esquecer da culpa, um dos sentimentos mais repressores da alma, da personalidade, dos ideais nobres, é a culpa. O indivíduo que se permite ficar cogitando do que fez, do tanto que errou, do tanto que poderia ter feito diferente, mas de uma forma negativa, de uma forma densa, o quanto, meus queridos, que ele represa a capacidade que ele tem, a potencialidade que ele tem de fazer diferente, de buscar alternativas, de evoluir. Ele é exatamente, só para a gente visualizar, é como se ele colocasse na sua mente uma barreira, sabe? E aquela barreira, ele consegue só ficar naquele pensamento, naquela ideia. Eu errei, nossa, eu sou o pior dos piores, nossa, eu não podia ter feito isso, olha o que eu fiz e ali. Então, aquele pensamento que veio, que é natural, pessoal, a gente pensa o tempo todo, a gente é uma pulsão constante de vida pensante, nosso espírito não para. Então, aquele pensamento que veio, que poderia vir, passar, né, fazer o fluxo normal, a função para qual ele veio para, nos despertar em algum ponto. E faria a sua função e iria embora para a gente, então, poder dar sequência. Ele fica ali, represado, preso por conta do quê? Da barreira da culpa que a gente coloca. E aquele pensamento, então, ele vai se intoxicando, ele vai se entorpecendo, ele vai adoecendo. Naturalmente, nós vamos nos intoxicando, nos entorpecendo e adoecendo junto com esse pensamento. Vamos fechando a nossa casa mental naquele pensamento, impedindo a fluição, impedindo que outros pensamentos fluam, porque a barreira da culpa, ela represa esse pensamento, mas ela represa todos os outros que viriam. E vai tudo parando aqui, ó. Vai entorpecendo e vamos ficando aqueles seres amargurados, doentes, cabisbaixos, deprimidos, ansiosos, melancólicos, enfim.
contrariando a potencialidade de seres divinos que nós somos. Nós fomos criados, meus queridos, para fluir. A vida é movimento, ela é constância. A natureza, se nós formos observar a natureza, tudo tem um ciclo constante, tudo tem um ir. Nada na natureza fica paralisado, estagnado. É o dia que se vai para a noite chegar, é a noite que se vai para o dia, é o rio que corre para o mar, né, como diz a música, é o rio que corre, as plantas que nascem, crescem, é o nosso corpo físico que tem o seu ciclo, né, o seu período de vitalidade e se desfaz, porque faz parte do planeta Terra, e tudo que é matéria chega a um ponto, tem seu término. Enfim, o ciclo da vida, ele é movimento. Então, nós também, como fazemos parte desse ciclo da vida, nós também somos movimento. Por isso que nós somos convidados à evolução. Por isso que a nossa predestinação é evoluir, querendo ou não. Pelo um caminho ou pelo outro, é evoluir. Podemos entravar, como dissemos, através desses bloqueios? Podemos. Mas chega uma hora, que esses bloqueios se tornam tão prejudiciais para a nossa personalidade, consequentemente para o universo, que daí é onde vem lá que nós vimos lá no livro dos Espíritos. E como diz, né, o Joel disse aqui, daí vem a dor, vem o sofrimento, eclodindo através de uma doença seríssima, né, de um mal-estar muito grande, de uma situação dificílima. Fazer o que conosco? Dar aquela avassalada na nossa personalidade, sabe? Como ciclotron, dá aquela quebrar-nos para que nós possamos reconstruir. Quebrar paradigmas, quebrar sentimentos petrificados, quebrar egoísmo, quebrar orgulho, baixar essa nossa postura, né, muitas vezes altiva, não para o bem, não para fazer acontecer, mas para humilhar, para menosprezar, e nós temos que nos reconstruir em termos do eu, em termos da personalidade. Então, se nós formos pensar, meus queridos, uma aparelhagem como essa, hoje, imagina você ir ao médico, né? Você tá, tô com um mal-estar aqui, doutor. Aí você vai ao médico, o médico coloca o psicoscópio em você e fala, olha, Thaís, essa tua enxaqueca, minha filha, você tá com um bloqueio no seu frontal, que é em decorrência dessa emoção aqui, ó, dessa vibração que você tá alimentando. O que está acontecendo que está te levando a essa vibração? Olha aqui, conforme você pode ver, está desse ponto aqui, ó, está bloqueado, está parado, a energia não está fluindo aqui. Olha que maravilha que seria isso, né? Mas vocês concordam comigo, e para isso a gente tem que estar melhorzinho, né, gente? A gente é gostoso ainda, né? Acho que a gente tem que estar para mundo de regeneração adiante, assim, porque senão eu acho que a gente ainda vai fazer mau uso disso. Vocês não acham? Vocês concordam? Hoje tá todo mundo só ouvindo, né? Ninguém quer falar nada. Tá bom demais, gente. Mas é isso, não é? Podemos seguir, então? Mas vocês concordam? Porque a gente não poderia ter o psicoscópio ainda, né? Com certeza. A gente faria mau uso, gente. Eu acho que sim. A gente ainda faz muito mau uso do que revela do outro, né? A gente tem dificuldades ainda. Eu espero que vocês reflitam comigo e me contrariem se vocês não concordarem, porque é aí que vem, né? Eu sempre gosto de falar para a mocidade que o debate não é para ser conflitivo, ele é para ser construtivo. Então, contrariem, questionem, porque assim nós formamos um debate de crescimento, né? Então, vamos pensar aqui, pessoal, se nós conseguíssemos saber no momento, uma aparelhagem, todo mundo tivesse acesso, igual a gente está tendo acesso a celular hoje em dia, né? Pagar lá nas Casas Bahia em 12 vezes, 24. Se a gente tivesse acesso a um psicoscópio, todo mundo, e você conseguisse, então, visualizar a individualidade, o ser na sua mais profunda intimidade, né? Pegar lá na profundeza do ser e ver exatamente o que ele traz ali. Todos nós, meus queridos, faríamos bom uso disso? Presta atenção. Às vezes, a gente ainda se infelicita pelo sucesso do outro. Às vezes a gente fala, nossa, mas por mais que eu faça, olha lá fulano, né? Tem vezes que a gente fala, nossa, que bom, né, que fulano, olha que coisa boa. Mas de uma forma geral, não estou falando especificamente um ou outro, não, estou falando de uma forma geral. Nós ainda nos infelicitamos quando o outro tem destaque, tem sucesso.
Então, vocês imaginam se a gente pegasse o psicoscópio, colocasse em alguém e visse só trembão. Eita! Nossa, gente, não é possível. Não ia dar um pontinho ali de inveja, de pensar, nossa, como assim? Né? Ou ao contrário, se a gente visualizasse só trem ruim na pessoa, não ia te dar um medinho de querer conviver com aquela pessoa, de querer ficar perto dela? Não é? Olha para vocês verem como as nossas emoções ainda não nos permitem, eu acredito, ter uma aparelhagem dessa, né? Mas no momento oportuno vai vir e esperamos nós que será de muito bom uso, tá? Ô, Lori, Thaís, mas assim, voltando para isso, eu acho que até o nosso pouco conhecimento sobre nós mesmos não nos permite, porque igual você falou, parece que a gente for no médico. Aí ele tem lá, ele mostra e fala, ó, então é no teu frontal e tal. Se a gente não tiver, né, o conhecimento, o discernimento, a gente não tem o parar, pensar e ver o que realmente está acontecendo com a gente, de nada adianta também, né, esse psicoscópio aí. É igual o que acontece, eu acho que muito hoje. Hoje a gente tem muita informação a todo momento e acaba que muito do que a gente adquire, eu tô falando assim, por eu mesmo, é muito superficial. Às vezes a gente lê lá assim e já acha que a gente já entende de todo o assunto, né? Só de ler o título, então tá acontecendo isso, e aí a gente discute, e é uma coisa que não dá muito certo. Então, às vezes a gente tem muito, mas a gente não consegue pegar nem um pouco. Então, acho que ele também não é para agora, pra gente, por essa questão também, né? perfeito. Porque você já pensou se o médico fala assim para nós, olha, fulano, você tá com esse bloqueiozinho aqui, mas o que está causando isso daí? A gente precisa investigar. Se você não se conhece, se você não tem essa ideia profunda da necessidade da mudança de postura, da mudança de hábito, se você, porque um exemplo, a gente tem o Evangelho do Mestre há quantos milênios, né? Há muitos anos e há mais de 2 milênios o Evangelho está aí. É muito tempo, gente. Parece pouco, mas é muito tempo. E até hoje nós temos dificuldade de quê? De vivenciar o Evangelho, não é? Por mais que a gente saiba, que a gente já ouviu, de alguma forma, a gente, como você disse, a gente tem a informação, mas a gente não internalizou ela na prática. Lembrando que a gente só internaliza o que a gente vivencia, né? Só quando a gente vivencia que a gente consegue internalizar a lição. Caso contrário, é teórico, né? Então, eu acho que teria essa dificuldade também, porque se eu não sei dessas verdades, se eu não me conheço, se eu não internalizo isso, eu vou falar para o médico, imagina, não tem nada para consertar, não, tá tudo certo em mim. Imagina, você tá vendo coisa demais. Vai achar que o médico tá louco, né? Porque, não, tá tudo certinho, não tem nada para corrigir. Então, é esse conhecimento de si mesmo, né, dessas verdades, que somos seres imortais, somos um conjunto de corpos psicossomáticos, né, comandados por um espírito que tem uma mente ativa. Tudo isso influencia bastante para que a gente compreenda, por exemplo, o que um médico vem a dizer. E para o médico vir a dizer isso, né, fazer uso de psicoscópio, ele também precisa ter essas verdades à tona. Senão vão ficar dois ali tentando saber o que está acontecendo e ninguém vai saber nada, né? Realmente, eu acho que nós não temos maturidade moral e nem conhecimento suficiente mesmo, Lourdes, você tem razão, para lidar com uma aparelhagem desse tamanho. Né, pessoal? Concordation? Tranquilo? Tá fácil, gente? Ou tá difícil? Porque é bom ter esse feedback. Vocês estão achando que tá meio difícil de entender o livro? Só o Plínio que achava que estava difícil. Tá difícil de ler esse livro. Plínio, por exemplo, ele disse que não, ele pediu desculpa porque não vai participar hoje, porque ele está numa palestra. Ele está participando de uma palestra, uma aula magna, está tendo na faculdade, então ele nos abandonou hoje por conta dessa palestra. A Regina Mauro, né, justificou que está com a mãezinha doente, a Bela, aniversário dela, foi com a família Agia lá. Então, mas Plínio falou que é difícil, ele fala que é difícil, né? Ele fala mesmo, para mim, desejo que ele tá difícil. Então, por isso que é importante a gente conversar, né? Vocês estão achando difícil, gente? Eu tento, de uma forma assim, maior possível, trazer para a realidade. Porque se a gente ficar só no campo da leitura, de fato, como diz a Loura, é difícil até de ler. Tem uns termos que, né? Olha para você, a gente tem dificuldade de pronunciar, não tem hora. Mas trazendo para nossa prática, às vezes para nossa vida, a gente consegue internalizar melhor. Tá dando para acompanhar?
Quando precisar fazer algum apontamento, alguma observação, viu? Estamos aí, tá? Loira, acho que a gente pode ler agora. Nós lemos até o 34, né? Que foi até sim, Anu e o mentor. Vamos ler ali, ó, do havíamos, porém, até o atravessando o largo recinto. Você achou? Não. Achei. Não, até aqui, mais um pouquinho para havíamos, concluir porém, ele. até vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Pode ser? Okay, Aí depois a gente já fecha aqui e entra numa outra explicação. Tá? Então vamos lá. Havíamos, porém, alcançado o portão de espaço, edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a Casa Espírita Cristã, onde encontraremos nosso ponto básico de experiências e observações. Entramos. Atravessando o largo recinto, em que estacionavam numerosas entidades menos felizes de nosso plano, o orientador esclareceu. Vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Todavia, o núcleo que buscamos já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Pessoal, olha que eu quis fazer essa paradinha aqui, a gente poderia até prosseguir, mas olha que interessante. Vocês lembram que nós tivemos, em outra oportunidade, nós dissemos, assim, inclusive tirados aqui do livro, nós fizemos uma analogia, que a Terra, sim, é comparada a um hospital, né? Nós podemos, agora, especificamente aqui, a casa espírita como a gente sempre fala, né, lá nos nossos trabalhos mediúnicos, que a gente se refere ao nosso irmão, que é quando eles perguntam, onde eu estou, né? O que nós respondemos para eles? Você está num pronto-socorro de Jesus, né? É um pronto-socorro. Por quê? Por que é um pronto-socorro? Porque ali aquelas entidades que por vários fatores estejam com fator de desequilíbrio, ou porque não sabem que retornaram para o plano espiritual, ou porque estão apegadas a sentimentos, a situações e a pessoas que, né, que tiveram relação aqui na Terra, e aquilo de alguma forma está adoecendo aquela alma, aquele espírito, né, porque já está desencarnado, então já não é mais, podemos dizer, mais alma. Lembrando que Kardec faz essa diferenciação lá na introdução, né, do Livro dos Espíritos. A alma é o espírito encarnado aqui no plano terreno. E quando já está desencarnado, chamamos apenas de espírito. Então, assim, por vários fatores, aqueles irmãos podem estar ali com a sua personalidade, com a sua individualidade comprometida. Então, ali, naquele momento, na casa espírita, eles vão receber o quê? Primeiro carinho, primeiro cuidado. Quando nós nos machucamos, nos acidentamos ou estamos passando mal, a gente procura quem? A gente já procura de uma vez o médico? Dificilmente. Quando a gente está passando muito mal, acabou de se acidentar, a gente vai aonde? No pronto-socorro, não é? Daí lá no pronto-socorro tem o quê? Os enfermeiros, o médico plantonista que faz aquela triagem para saber se o nosso caso é muito sério, né? O que precisa ser feito conosco? Se vai internar, se vai fazer um curativo ali e já vai, não é? Tem todo um cuidado, os primeiros cuidados, os primeiros socorros para depois fazer o encaminhamento. Na casa espírita é a mesma coisa. A gente tem que dar aquele primeiro atendimento com muito amor, com muito carinho. Faz o curativo. Quantas vezes, né, meus queridos, chegam irmãos nossos lá com o perispírito machucado, prejudicado, e a gente passa pomadinha, não é assim? A gente dá aguinha com medicação para aquele espírito, às vezes, se acalmar, se recompor. A gente coloca manta térmica, fluídica, para aquele espírito que às vezes está com uma sensação de calor muito forte, põe a manta para aliviar, ou com uma sensação de muito frio, você põe a manta para aquecer. Não é assim? Vocês estão se recordando disso? Então, meus queridos, realmente a casa espírita ela é um pronto-socorro. E se é pronto-socorro é porque ali estão os nossos irmãos, o quê? Doentes, né? Nossos irmãos que carecem de carinho, de cuidado, de atenção. Tudo feito com o quê? Com muito amor. E é interessante que essa denominação de terra como hospital, nós vamos encontrar lá na revista Reformador de outubro de 95. Lá no site da FEB, não sei se vocês sabem disso, mas a gente tem acesso lá no site da FEB a todas as revistas do Reformador. Todos os anos. Então, você clica lá, você consegue baixar todas. E eu achei um texto até do confrade, né, de um conterrâneo do nosso amigo Ceará, o Manuel Viana de Carvalho,
que foi um grande propagador da doutrina espírita no século retrasado. Que ele fala assim, ó, a Terra, vista como hospital, é lugar de reequilíbrio e de harmonia. É também hospital de almas, no qual acontecem terapias especializadas, como passe, água fluidificada, né? Ele coloca em parênteses bioenergia, oração, desobsessão e iluminação de consciência. Facultem a saúde do corpo, da mente e do espírito, emulando o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Então, ele traz essa denominação da Terra, fazendo uma comparação com a casa espírita, de que ambos podem ser considerados como um hospital onde ocorre oração, desobsessão e iluminação de consciência, onde convida o espírito ao quê? O paciente, ele coloca, convida o paciente ao avanço, à vitória sobre si mesmo, sobre as paixões primitivas que nele predominam. Então, essa é uma das funções de uma casa espírita. E o quão que o trabalho dos encarnados que ali militam, né, é importante para esses primeiros atendimentos, para esses primeiros socorros. Então, meus queridos, quando nós adentrarmos uma casa espírita, nós precisamos ter bastante consciência de que ao entrarmos ali, nós devemos, de fato, cuidar das nossas conversas, dos nossos pensamentos. Isso a gente tem que fazer sempre. Mas, principalmente, ninguém, como nós já fizemos uma comparação em outra oportunidade, ninguém chega a um pronto-socorro dando gargalhada, né, contando com fatos, né, contando história do que aconteceu, do que fez no final de semana, né, do que comeu, do que bebeu. Ninguém chega dessa forma. A gente geralmente chega num pronto atendimento, num hospital, numa posição de respeito, de silêncio, porque somos sabedores que ali, naquela casa de saúde, existem muitos irmãos nossos enfermos. Existem muitos parentes chorando, porque tem irmão doente, às vezes já aconteceu até um retorno para o plano espiritual e a gente se depara com parentes em situação de desespero. Ou seja, não é lugar para piadinha, para risadas, né, conversas frívolas. É um lugar de respeito. A casa espírita, considerando que ela também é um pronto-socorro, nosso, primeiramente, porque nós todos ali somos enfermos, né? Doentes, precisando daquele aconchego, daquela assistência, daquele amparo, das palestras iluminativas que a gente ouve, dos estudos esclarecedores que a gente tem dentro de uma casa espírita. Todos nós somos enfermos. Mas, embora enfermos, há momentos que nós estamos na posição de enfermeiros. Então, a gente precisa. O Valdevino é enfermeiro, né, Valdevino? Não é assim, Valdevino? Você, né, trata ali o paciente com todo carinho. O paciente está ali morrendo de dor. Você vai falar, não, se enjoado, menino. Ih, mané, dor? Para de chorar aí. Não é assim, né, Valdevino, que a gente faz. Tá com dor, você vai lá, você tenta ajudar, você tenta cuidar, né? Tenta fazer tudo o que pode, meus queridos, para aliviar a dor do momento. Há feridas, né, que são profundas. Então, é claro que nós não vamos ter condições de saná-las naquele primeiro atendimento. Mas o carinho, o curativo amoroso que a gente faz naquele primeiro momento, certamente vai auxiliar muito aquele nosso irmão a amanhã sanar aquela ferida que está aberta, às vezes, né, de muito tempo. Certo? É só a parte que eu fiz aqui. Novamente, nós já tínhamos feito essa parte antes a respeito da importância da nossa postura dentro de uma casa espírita, e principalmente nós vamos ver mais adiante a importância da nossa postura numa reunião mediúnica, né? Enfim, a necessidade da concentração, da oração, né, da prece. Mas vamos lá, vamos avançar mais um pouco, senão a gente não termina nunca, porque eu falo mais como da cobra. Alguém quer fazer alguma observação sobre o que foi falado até aqui? Tranquilo? Tá? Tranquilinho? Ninguém quer fazer nenhuma observaçãozinha? Tá. Então, vamos lá, Loira. Acho que você pode ler para nós. Eu marquei aqui da gente ler lê o 40 e o 41. Daí eu fiz uma partezinho e a gente prossegue depois. Thaís. Tia Ju, oi. Boa noite para a turma. O Valdivino estava falando, dando uma observação. Acho que ele esqueceu de desativar o microfone. Valdivino, desativa aí, pode dar observação para nós, por favor. Peraí, estou travando aqui. Quanto a
Não tá saindo a sua voz. Você desativou. Peraí, será que eu consigo desativar? Aê. Eu consigo? Será? Eu não consigo, né? Peraí, deixa ele fazer um teste. Vai devagar, porque eu acho que tá travando dele. Por isso que tá. Vai lá, Valdivino. Não. Aí, agora foi. Deu? Não, ele tá apertando. Ele tá apertando várias vezes. Clica uma vez e espera, Valdivino. Vamos ver se vai liberar. Bate no microfone uma vez. Não consegue? Uai, gente, eu achei que eu conseguisse. Quer ver? Deixa eu ver um negócio aqui, ó. Fala agora. Ele não tá parando. Aí. Então, no meu caso, a enfermagem tem vários ramos de cuidado, né? A parte que eu gosto mais é o acolhimento e o cuidado. Olha que importante, né? Que é, olha, o acolhimento e o cuidado. E é justamente isso que a gente faz lá na Casa Espírita, não é? Quando a pessoa... E isso até com a gente está falando de desencarnagem, mas quantas vezes nós chegamos numa Casa Espírita e quando vem um irmão, assim, nos acolher, nos convidar para uma conversa, para tomar um passo, o quanto que isso é benéfico para nós, não é? Quanto que a gente se sente bem desse acolhimento, né, Valdivino, que é o que você deve fazer de acolhimento, de acalmar, né? De falar, calma, não é assim que mais ou menos que eu acho que faz. É porque as pessoas chegam, no caso, no pronto-socorro físico, que as pessoas chegam no pronto-socorro, chegam todas exauridas, tá sem controle emocional, tá com dor, tá com a tensão ali ao máximo, né? Se você não tiver um certo cuidado para acolher, acaba complicando, né? Ô, pessoal, e olha essa descrição que o Valdivino fez. É diferente dos nossos irmãos que chegam nos nossos trabalhos mediúnicos? Acho que não, né? Não é? Não chegam muitas vezes também exaltados, nervosos, não estão entendendo o que está acontecendo, não sabem quem somos nós, não nos conhecem. O que você tem a ver com isso, não é assim? Né? Que eles acabam falando para a gente, presta atenção, o que você tem a ver com a minha vida? E daí precisa, né, Valdivino, né, pessoal, de todo aquele carinho, de todo aquele jeitinho para poder acalmar, primeiramente, situar a pessoa, né, o irmão, e depois, então, fazer o atendimento primeiro daquela situação. Não é verdade? Mais alguma observação a respeito? Podemos ler agora aqui no 4041, escoado alguns segundos, Ana, e a gente lê até aqui, ó, as sementes do melhor que possuem. 2 parágrafos. Vamos lá? Escoados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia em silenciosa concentração mental. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem um serviço de harmonização preparatório. 15 minutos de prece, quando não sejam de palestra ou leitura com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem a atitude nobre e digna que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes. E por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Pessoal, é o preparo, né? A oração, a leitura edificante, o silêncio, né? A concentração mental. É tudo isso que a gente faz, né? A gente lá no nosso trabalho, a gente tem um estudo do Livro dos Espíritos antes e depois o que a gente faz? Ainda antes da reunião, a gente às vezes faz uma leitura de algum livro, ou do próprio Evangelho e uma prece. Faz uma prece para dar aquela acalmada, né? Aquela harmonizada, melhorar a psicosfera, tanto nossa quanto do ambiente de uma forma geral, né? De uma forma global. E nisso, então, a gente facilita a aproximação dos benfeitores da luz, que vem o quê? Prestar para nós as orientações, os auxílios, né, que a gente precisa. Pois vocês já pensaram, por exemplo, nós temos a Dona Fátima aqui, né, Dona Fátima?
que tem uma mediunidade mais ostensiva, né? Consegue visualizar, consegue sentir, né? E tá aí desenvolvendo essa mediunidade, a dona Fátima, só aprimorando esse campo de compreensão. Mas e nós outros aqui que não vemos? Se não contarmos com o auxílio de uma prece, não contarmos com o auxílio de irmãos, né? Como a dona Fátima, dos médiuns de sustentação, dos médiuns psicofônicos, o trabalho não aconteceria, não é verdade? Então, olha para você ver, nós precisamos uns dos outros e precisamos estar conectados numa única psicosfera de auxílio, de fé, de esperança, porque esses elementos positivos vão contribuir para que os médicos da espiritualidade, os enfermeiros, venham em nosso auxílio e prestem-nos as assistências necessárias, dizendo para nós, olha, eu tenho um irmão aqui, ele está dessa forma, ele está assado, ó, né, ajuda ele no esclarecimento, vão vindo as intuições, as inspirações, fala isso, não é bem aquilo, presta atenção. Ou seja, a gente vai sendo conduzido pela espiritualidade para que o trabalho tenha realmente a eficácia esperada, que é qual, pessoal? Não é nos destacar, não é falar, nossa, fulano, beleza, fulano, evoluir, não, é unicamente de servir. Até porque, meus queridos, é uma ilusão muito grande a gente achar que quando a gente se destaca bem, quando a gente consegue desenvolver bem, né, uma tarefa, somente no campo mediúnico, que a gente seja melhor do que o outro. Presta atenção. Quanto maior a responsabilidade, quanto mais destaque, maior a responsabilidade, não é? Se muito está tendo que fazer, é porque você deve bastante, né? Se a gente muito tem que trabalhar, é porque o ser que vos fala tem muito débito para sanar, tem muito o que fazer. Então, é a misericórdia do Senhor, de nosso Pai, nos convidando. Lembra da comparação do Aulus? Eu vou lembrar os personagens. Aulus Orientador, viu, Tia Ju? Tô molando eu. Aulus Orientador, André Luiz e Hilário, os aprendizes. Que a Flávia tá escrito, esse nome lá é muito difícil, não guarde de jeito nenhum. Então, pessoal, é isso. Lembra lá da comparação que ele fez? Podemos evoluir de duas formas, pelo amor ou pela dor. Ele até fez uma comparação dos minerais disponíveis, né? Que é o rádio e o ciclótron, né? Um vai suave, tranquilo, natural. O outro, vem para avassalar. Então, nós temos essas duas oportunidades, considerando que somos espíritos milenares, às vezes, muitas vezes, centenários, pelo menos, cheios de escolhas equivocadas perante o universo para resolver, melhor que façamos isso pelo trabalho do bem, pelo amor. Porque se nós olvidamos essa responsabilidade, né, seja por orgulho, seja para achar que está poderoso demais, que não precisa disso, ou achar que, pobre ser, criatura que sou, não tenho condição de ajudar ninguém, não tenho condição de trabalhar, preciso ser ajudado. Presta atenção. Todos nós temos algo a doar e a fazer por alguém. Então, há os que se acham muito e não fazem o que se acham muito. E há os que se acham pouco demais e não fazem o que se acha pouco. Então, meus queridos, isso é uma ilusão que nós alimentamos e como nós temos que resolver as nossas pendengas perante a vida, o universo, melhor que seja servindo, não é? De uma forma amorosa, no trabalho do bem, aprimorando, melhorando nossa forma de viver a vida, do que precisar do universo vir, como disse lá na questão, né, 783 do Livro dos Espíritos, com uma situação que, vixe, balança as nossas bases, né? Desestrutura a nossa forma. Tudo que a gente estava levando como verdade até aquele momento desmorona diante de uma dor avassaladora. E a gente é obrigado a reformular, como fomos obrigados agora perante essa situação de saúde em que todos nós vivenciamos. Né? Tivemos informações advindas do plano espiritual, não especificamente para mim, mas de uma forma geral, através dos comunicados que teve por todo o planeta, né? Acho muito interessante isso, que lembrando que Kardec, quando foi codificado a doutrina espírita, ele usou justamente do método comparativo, né? Ele, em resposta à mesma pergunta, ele compilou respostas do mundo todo, de médiuns que nem se conheciam, que nunca tinham se visto, para chegar a uma resposta que está aqui no Livro dos Espíritos, dentro das obras básicas, né?
Então, olha para vocês verem, essas mensagens, não é todas que a gente tem que ter bastante crivo e critério, né? Mas, de uma forma geral, a maioria, o que falou? Estávamos para, talvez, termos uma terceira guerra mundial, né? De bombas nucleares, que não gosto nem de pensar em algo do gênero. A espiritualidade usou do melhor remédio, pois essa pandemia nos fez rever valores, nos fez rever posições. Primeira coisa, somos efêmeros nesse plano terreno, né? Hoje aqui estamos, por um sopro nosso corpo físico pode não estar mais. Então, de que adianta ficarmos apegados de forma excessiva ao que é efêmero, né? Em detrimento do que é imortal, do que realmente importa. Segundo, quantas vezes nós perdemos energias com brigas, com discussões, menosprezando aqueles que convivem conosco, muitas vezes dentro do próprio lar, sempre vendo defeito no que o outro tem. Sempre vendo defeito em cima das qualidades, né? E, de repente, fomos obrigados a ficar juntos e a conviver mais, e estarmos mais próximos. E percebemos o quanto que um precisa do outro. E, de uma forma geral, o quanto que um comércio precisa do outro, o quanto que uma função, um trabalho precisa do outro, enfim. Esse momento veio, de fato, com cunho pedagógico dolorido, tá? Porque poderíamos ter evitado, mas foi necessário. Poderia ter sido pior, mas veio dolorido, para nos convidar à reflexão do que realmente importa para nós. Tá? Vamos fechar hoje nosso estudo por aqui, que já estamos ali avançando no horário. Dentro do que nós estudamos até agora, ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma observação? É importante que a gente não leve para a próxima semana dúvidas, né, pessoal? E aproveitar esse momento, porque nesses momentos a gente tem auxílio, né? A gente tem a turma do bem que nos orienta. Então, dúvidas mais dificinhas, às vezes a gente consegue resolver sob a orientação deles. E talvez posteriormente, só com essa pessoa que vos falo, fica mais difícil. Então, o que está tudo tranquilo? Deu para acompanhar bem? Entendido? Então podemos fechar? Quem gostaria de fazer um encerramento para nós, pessoal? Lembrando que nós vamos pedir pela Regina Maura, né, que está com a mamãe acidentada. Uma senhora, 92 anos, que está a mãe da Regina Maura? Gente, eu não me lembro, sei que é uma idade avançada, né? A gente sabe o quanto que é mais difícil a cicatrização de um machucado, né? Exige bastante cuidado, carinho. E para quem cuida também tem que ter bastante força, né? Então vamos lembrar delas na nossa prece. Lembrar da Bela, que hoje comemora mais um aninho aqui na Escola Terrena, que é muito querida, está sempre conosco. E todos os demais, o Jefinho hoje não entrou, né? A gente sente falta da turma que não veio, né? Então, que esses que não conseguiram, o Plínio, que está num outro estudo, todos esses a gente vai mandar nossas vibrações carinhosas durante a nossa prece. Quem gostaria de fazer para nós? Silêncio total. Oh, meu Deus. Sem manifestações positivas? Eu dou-lhe 1, eu dou-lhe 2, dou-lhe 3. Não? Então vamos lá. Vamos lá para a gente não prosseguir muito. Eu vou fazer a nossa prece. E vamos aproveitar esses momentos de refazimento de nós mesmos, de voltarmos um pouco os olhares para dentro de nós. Só uma parte, me lembrem de semana que vem eu mostrar para vocês as imagens que eu separei para o estudo de hoje e que passou e a gente não mostrou, viu? Vocês me lembram? Ou não, semana que vem eu mostro, senão a gente consegue, como são imagens que dá para mostrar a todo momento durante o estudo, vocês me lembram que eu mostro. Mas vamos agora fechar os nossos olhos do corpo, abrir os nossos olhos da alma, de forma a sentirmos mais espíritos, sentirmos mais fluídicos, mais essência, mais sutis, captando as energias amorosas do plano espiritual que nos circunda, desses mensageiros luminosos que nos assistem. Cada um de nós tem os nossos mentores, nossos guias amigos, irmãos benfazejos que, em nome do Criador, inspiram-nos diariamente a refazer as nossas vidas, a reformular os nossos pensamentos,
a recomeçar, se necessário for. Então, entrando em conexão com esses nossos irmãos queridos, a nossa amada mentora Catarina, doce irmã, que sempre nos assiste, nos orienta com a sua doçura, com as suas orientações amorosas, que em nome de Jesus possamos formarmos, apesar das distâncias, um único elo de luminosidade. Imaginemos que de nossa fronte parta-se um raio luminoso numa tonalidade dourada, misturada com branco. E imaginemos, meus queridos, que o raio que parte de mim chegue à fronte de cada um de vocês e assim sucessivamente. O raio luminoso que parte da fronte de vocês chega até mim, chega até todos nós que estamos conectados nesse momento, formando um círculo de luminosidade, como se fosse uma corrente fluídica, gerando luz, gerando energia. Vamos mentalizar essa cor dourada, fluindo de nós e indo de encontro ao outro, criando esse elo de luminosidade. E assim, Senhor, que esse feixe de luz ao qual participamos ativamente com a produção de nossas próprias emoções e sentimentos, do pensamento canalizado que direcionamos uns aos outros, que esse feixe de luz chegue, seja levado pela espiritualidade amiga a todos os nossos irmãos que se encontram enfermos neste momento, que possuem os corpos físicos debilitados, seja pelos anos de experiência, seja pelos excessos das emoções, seja pelos desequilíbrios dos exageros da matéria. Em especial, nossa querida irmã, que se acidentou, que ela possa receber assistência amiga para o refazimento e o bem-estar de que necessita. Continuemos vibrar essa energia para que todos esses nossos irmãos nas casas de saúde, nos seus leitos de dor, nos seus lares, sejam envolvidos por esta energia renovadora, fortalecedora, ectoplasmática, que reconstrói, que harmoniza o ser encarnado, mas que também, junto aos nossos amigos espirituais, essa energia será conduzida aos nossos irmãos desencarnados, que também estejam doentes do espírito, doentes das emoções, que necessitam do auxílio, do refazimento, do conforto necessário para que fiquem bem. Muita luz a esses irmãos, e mantendo essa vibração, essa irradiação luminosa criada por todos nós nesse momento, elevemos o pensamento ao Criador e em pensamentos, vamos dizer do fundo dos nossos corações: Pai nosso, que estás com todos nós incansavelmente, santificado seja o vosso nome. Venha a nós em nossos corações, em nossas almas, em nossos espíritos, teu reino de paz, de amor e de justiça. Seja feito, Pai, tua vontade, que é sábia, justa, acima da nossa, imperfeita e caprichosa, limitada aos anseios da matéria. O teu pão dai-nos hoje, Pai, o pão que vivifica, que desperta consciências, que renova sentimentos, que melhora a individualidade. Livra-nos, Senhor, da vida de todos os males, principalmente os que procedem de nós,
da nossa ignorância das tuas leis sábias e justas, que procede dos nossos sentimentos equivocados sobre o que realmente somos e sobre como devemos agir. E assim, Senhor, junto a Ti, confiantes no Teu amparo constante e diário junto de nós, vamos prosseguindo, confiante que vós sois o caminho, a verdade, que há de nos conduzir à consciência e à amplitude de uma verdadeira vida para todos nós. Abençoai-nos na oportunidade de trabalho de hoje, de estudo, de aprendizado. Iluminai-nos durante o repouso do físico para que continuemos em sintonia de trabalho e servidão. E abençoai os nossos lares, familiares e todos no universo, considerando a família universal perante o Pai Maior. Que todos fraternalmente recebam a tua luz, o teu amor. Que assim seja, Senhor. É isso, meus queridos. Até quarta que vem. Bom resto aí de semana para todos. Que Jesus nos abençoe. Beijo para você.